1 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e as puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus, pois os tumores de ouro, que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, um; por Gaza, outro; por Asquelon, outro; por Gate, outro; por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Veja comigo, continue lendo comigo o versículo 19. A arca chega a Quiriate-Jearim. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor.
Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Só até aqui. Muito obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Nós te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, da terra e de debaixo da terra. Deus que tem um controle de tudo. Dono dos trovões, dos relâmpagos, dono dos luzeiros, dono das águas, dono de tudo o que existe. Salvador nosso, Redentor nosso, nós te exaltamos e glorificamos ao Pai pelo Filho e bendizemos o Espírito Santo por nos revelar o rosto do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Redentor. Muito obrigado. Amém. Amém. Tome seu lugar, meu irmão. Amados irmãos, que palavra preciosa, que momento glorioso. Eu quero só trazer à sua memória alguns detalhes. Preciso fazer isso tendo em vista que nós estamos estudando sobre aquele assunto batismo com fogo, tempos de provação, tempos de prova, dias, tempos, circunstâncias em que Deus nos experimenta, nos prova, nos testa, para verificar onde está o nosso coração, para verificar até onde nós estamos dispostos a obedecê-lo. Até onde você está disposto a obedecer a Deus? Até onde você está? Qual o limite? O limite das dificuldades que você está disposto a enfrentar para honrar o nome do Senhor, para agradar a Deus, para viver segundo os propósitos de Deus. E esses são os tempos de prova, os batismos de fogo. Todos os homens dentro da palavra de Deus enfrentaram isso. Homens e mulheres santos enfrentaram isso, enfrentaram esses tempos difíceis. Meus irmãos, Icabô foi o nome que a esposa de Finéias colocou no seu filho recém-parido, quando a arca de Deus foi roubada, quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus, num dia em que o povo de Israel sofreu grande derrota. Aproximadamente 30.000 homens, soldados do povo de Deus, foram derrotados naquele dia em que Hofni e Finéias tiveram a grande ideia de levar a arca de Deus para a frente de batalha. Os filisteus ficaram assustados quando aquilo aconteceu, porque foi feito grande volume de gritos, de júbilo, de louvores e aquela euforia. E é o que é o mais interessante para mim, é que mesmo diante de toda aquela euforia, mesmo diante daqueles gritos, mesmo tendo levado a arca de Deus, que não deveria ter sido levada para a frente de batalha, mesmo tendo feito tudo isso, mesmo diante de todo aquele quadro de super comoção no meio do povo de Deus, foram derrotados. Foram derrotados. Porque estavam agindo fora dos propósitos de Deus, porque estavam decidindo o que fazer com as coisas de Deus e com o culto a Deus.
É muito impressionante, é muito interessante você verificar que alguns teólogos, estudiosos, homens que conhecem, que estudam profundamente os antigos papiros dos escritos da Bíblia, eles dizem que há uma semelhança tremenda entre o que está escrito em Juízes e o que está escrito nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Ou melhor, do livro de Samuel inteiro. Mas mais precisamente nos primeiros capítulos. Até o capítulo 14 e 15, aproximadamente, há palavras que muito se assemelham aos escritos que estão no livro de Juízes. Então, a conclusão que eles chegam é que quem escreveu Juízes continuou a copiar, ou quem copiou o livro de Juízes, quem escreveu de novo, reproduziu, né, tenha tido a mesma forma de escrita de Juízes em Samuel, e por isso acredita-se que tenha sido a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas. Escrevem da mesma maneira. Os copistas. É interessante porque você verifica que nos tempos desses homens, Rofini e Finéias, quando aquela mulher, a esposa de Finéias, grita que era por causa do pecado do seu marido e pecado do seu sogro, que estava vindo tão grande oposição sobre o povo de Deus, porque eles decidiram o que fazer com o culto a Deus, decidiram criar uma nova metodologia de culto. Você já percebeu os dias de hoje? Já percebeu como todo mundo cria alguma coisa nova? Eu lembro quando criaram o G12. Foi lá quase no final das décadas de 90, começaram com esse movimento G12. Grupo dos 12. Aí depois veio MDA, Movimento dos Apóstolos, e foram criações, se eu não me engano, aqui da América Latina, alguns homens aí que tiveram sonhos, e a partir desses sonhos começaram a criar esses movimentos, e diziam que deveria ser formado grupo com células, e as células foram estabelecidas, e eram só grupos de 12 em 12 pessoas dentro dessas células. Depois, se a célula crescesse demais, era para germinar e tal. Eu não tenho nada contra culto doméstico, culto em casa, muito pelo contrário, até porque quem trouxe isso para o Brasil na década de 50 e não no final da década de 90 foi o bispo Roberto, e se chamava grupo de vida. Grupo de vida. O pastor Fernando era líder de um grupo de vida. Porém, a grande diferença para o movimento de células atual é que nos grupos de vida não tinha só jovens. E sabe qual é a fundamentação das células de hoje? Trazer pessoas cruas na fé. Os líderes de célula são levantados, e eu conheço vários líderes de célula que hoje estão em pecados terríveis. Pecados terríveis. Que já foram líderes de células, hoje não tem, nem sequer estão vivendo na presença de Deus. Líderes de célula. E eu lembro que os grupos de vida que o bispo Roberto formava, era porque a igreja estava com um volume muito grande de gente, e algumas pessoas não conseguiam sequer estar dentro do templo. Tamanho número de pessoas naquela ocasião, porque o bispo Roberto estava nas rádios, e quando ele entrou nas rádios, o bispo Roberto era alguém que pensava muito à frente do seu tempo. Ele pensava muito à frente do seu tempo. O bispo Roberto era considerado um herege. Nos dias, daqueles dias, era considerado um herege. Ele foi pregar na rádio. Ele levou o café espiritual para a rádio. E para uma das principais rádios daquela época, a Rádio Relógio Federal. Então, quem eram os líderes dos grupos de vida? Diáconos e pastores. Pessoas experimentadas na fé e na palavra. Pessoas ávidas e capacitadas, conhecedoras. Aquelas pessoas, elas simplesmente continuavam o culto que acontecia nos domingos. Hoje, o movimento celular, de célula, ele é baseado numa estrutura que diz assim: coloque pessoas completamente leigas, porque essas pessoas estão puras, estão com a mente pura, e elas vão ensinar coisas puras. Quem disse isso? Quem disse isso? O apóstolo Paulo falou para Timóteo: prepare homens idôneos,
conhecedores da palavra, para levar a mensagem. Que estejam completamente absorvidos pela doutrina dos apóstolos. Precisam ser experimentados, experientes, homens idôneos e pessoas, e até mesmo mulheres, que tenham conhecimento da palavra, que tenham noção do que estão falando. Não é à toa que nós temos muitas missionárias. Você sabia que temos muitas missionárias? Mulheres que pregam, mulheres que levam a mensagem. Não são pastoras, mas pregam, levam a mensagem. Vão até mesmo para outros países, para outros estados. Missionárias pregam a palavra. Para você pregar a palavra, você não precisa ser pastor. Aliás, se você nunca pregou a palavra, isso me assusta. Isso me assusta. Porque como crente em Cristo, você já conhece o Evangelho de Cristo, já sabe a respeito de Cristo, conhece as Escrituras, tem um mínimo de fundamentação no Evangelho. Pregue, fale, diga com a sua boca, profira o Evangelho, declare o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para os da sua casa. Porque que adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? O que adianta? O primeiro lugar onde você deve começar o seu trabalho como sacerdócio real, como um sacerdote do reino de Deus, do reino do Filho de Deus, é dentro da sua casa. Esse é o local. O principal, é o primeiro. Se eu não for sacerdote dentro da minha casa, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não ensinar para minha filha e para minha esposa, se eu não pregar, se eu não falar, se eu não me apropriar da palavra e puder falar com elas e nós ali conversarmos a respeito da palavra de Deus, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu já estaria reprovado já começa por aí. Meu pai foi sacerdote dentro da casa. Meu pai era sacerdote antes dentro de casa do que na igreja. Meu pai ensinava a gente dentro de casa. Quando estávamos de férias, pastor Fernando estava de férias do trabalho, e meu pai trabalhava secularmente, trabalhava fora. Quando nós estávamos de férias, estávamos todos os dias abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, fazendo culto, cantando, louvando. Sempre. Então, hoje há uma tendência muito parecida com a tendência de Rofini e Finéias, de criar novos métodos, novos mecanismos, novas formas de cultuar. E, meus irmãos, está escrito lá em Atos capítulo 2, doutrina dos apóstolos, partir do pão, orações e... esqueci de um. Fala aí. Persevere na comunhão. Obrigado. Seu presente de hoje é esse. Comunhão, doutrina dos apóstolos, partir do pão e orações. Isso é o fundamento da igreja. Quando começa a inventar um monte de outra coisa, quando os homens começam a vir com um monte de sonhos, reinventando a roda, estão entrando no pecado de Rofini e Finéias. Estão querendo glória para si. Estão querendo vangloriar-se na presença de Deus. Vão padecer. E padecem mesmo. Então, é impressionante, porque está acontecendo nesses dias. Isso está acontecendo nesses dias. Pessoas inventando várias formas de cultuar, várias doutrinas estranhas, rasgando páginas da Bíblia que não gostam, incluindo páginas da Bíblia que eu nunca vi. Então, Rofini e Finéias entraram nessa linha e acabaram muito mal. Morreram. A arca foi levada. 30.000 foram mortos do povo de Deus, homens de combate, homens de guerra, soldados, os melhores, morreram naquele dia. A arca passou 20 anos longe
do local onde era oferecido o culto ao Deus de Israel. 20 anos, veja aí, veja o versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca ficou 20 anos longe, fora, afastada do meio do povo de Deus, do local onde deveria estar. Antes ela foi levada aqui para esse lugar onde os homens abriram, Bet-Semes, onde os homens abriram a arca e foram dar uma olhadinha lá dentro. Versículo 19 do capítulo 6. Quando eles deram uma olhadinha lá dentro, naquele dia morreram 70 dos curiosos. Porque, meus irmãos amados, o reino de Deus não é para curioso. O evangelho não é para curioso. Se você está aqui por curiosidade, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que dá lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir essa tampa aí para a gente dar uma olhada. Vamos ver o que tem aí dentro. Vamos ver o que vai sair daí. O que estavam pensando que ia sair dali? Não saiu nada. Eles estavam fazendo da arca o seu amuleto. Deus não é Deus de amuletos. O Deus a quem servimos não é Deus de amuletos. Ele não é Deus de ídolos, ele não é Deus de imagens, ele não é Deus de amuletos, ele não é Deus de patuás. Ele não é Deus disso. E eles achavam que aquela arca tinha poderes. A arca era um símbolo estabelecido por Deus. Estabelecido por Deus para que fosse sacrificado, um símbolo que falava sobre Jesus. Um símbolo que falava sobre Jesus. Um bordão que reviveu. Quem é o homem que ressuscitou no terceiro dia? Jesus. Quem é a palavra viva de Deus que cumpriu toda a lei de Deus? Diga para mim, quem é? Jesus. O que mais que tinha dentro da arca? O pão. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Para quem aquela arca apontava? Para Jesus. Você sabe o que aconteceu no dia em que as mulheres entraram no túmulo para procurar, para ver o corpo de Jesus? Sabe o que tinha no túmulo? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Tinha o que dentro do túmulo? Dois anjos. O que tinha em cima da arca? 2 anjos. Um numa ponta e outro na outra da pedra onde o corpo de Jesus estava. Só que quando elas chegaram lá, eles disseram: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Porque Jesus não está preso numa caixa. A presença de Deus não está presa numa caixa. A presença de Deus está aqui. Está ali na Igreja Batista que está pregando o Evangelho. Está ali na Assembleia de Deus que está no fervor buscando as coisas lá do alto. Está em todo lugar aonde filhos de Deus, fiéis às Escrituras, estão buscando a Deus com fervor. Ah, meus irmãos, o Espírito de Deus está lá também. Está aqui, está lá e está em todo canto, nesses 4 cantos da terra, onde estiverem invocando o nome do Senhor, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está lá, o poder de Deus está lá, a manifestação de Deus está lá. Aleluia, aleluia, está lá. Não está aqui não, somente aqui não. Não está dentro de uma caixa enclausurado. E os homens que eram tão ávidos por uma imagem, um amuleto da sorte, foram lá dar uma conferida. Era proibido fazer isso. Era proibido, expressamente proibido fazer esse tipo de coisa. Levantar a tampa da arca, nem tocar na arca se podia fazer. Por isso morreram 70. E ali manifestou-se a fúria, a ira, o juízo, a seriedade do Deus a quem servimos. Enquanto há 20 anos atrás, por causa de um oba-oba,
cheio de gritos, cheio de vibração. Morreram 30 mil. 30 mil. Por causa da brincadeira, por causa daquela imoralidade daqueles homens. Você já viu quantas pessoas hoje levam o nome de Jesus e suas vidas são profanas, promíscuas, contrárias à palavra de Deus? Já viu quantas pessoas fazem isso? Vocês acham que elas estão o quê? Agradando a Deus? Firmes na fé? Meus irmãos, é fácil simular que estamos firmes na fé. Basta darmos gritos como fizeram eles. A arca chegou no meio do combate, no meio da batalha, começaram a gritar. Os filisteus ficaram até assustados. E meu Deus, alguma coisa aconteceu lá no arraial dos filhos dos israelitas. Eu acho que alguma coisa, a presença deve ser a presença de Deus. Mas eles pensaram, não, mas calma aí, nós já conquistamos uma vez, nós podemos conquistar de novo. Vamos para a guerra. Chegaram lá e dizimaram. E levaram a arca. Foi-se a glória de Deus. Porque homens brincaram com as coisas de Deus. Não levaram a sério. Pensaram que podiam inventar cultos, inventar coisas, inventar mecanismos. Deus não está procurando novos mecanismos. Ele já estabeleceu os mecanismos. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Homens que estão conformados, satisfeitos com o mecanismo que ele já definiu. Ele já definiu. Está tudo escrito, determinado. A palavra de Deus já foi dada. Toda a revelação já foi dada. Jesus é o ápice da revelação de Deus. É óbvio que existem, eu estou falando de uma revelação bíblica. É claro que há pessoas com dons de conhecimento, palavra de sabedoria. Não é adivinhação. São palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria geralmente vêm com uma admoestação. Quando alguém traz uma palavra de sabedoria, geralmente é com uma admoestação. Cuidado com pessoas que trazem palavras de revelação para você e dizem para você, daqui a pouco teu ministério é isso, daqui a pouco teu ministério é aquilo, daqui a pouco você cresce, daqui a pouco você avança, daqui a pouco é isso. Cuidado com isso aí. Importa que ele e eu... Por que ninguém fala, daqui a pouco teu ministério vai diminuir? Ninguém fala isso, né? E o que importa é que ele cresça e eu diminua. Daqui a pouco eu não estou nem mais aqui. Daqui a pouco eu bato as botas e entro e não vou ter, nem estar mais nesse paletó aqui, vou estar no paletó de madeira. E em 10 anos você já esqueceu o meu nome. Em 20 anos seus filhos não sabem nem quem sou eu. Em 30 anos acabou-se completamente qualquer memória de um homem. Eu não sei o nome das minhas bisavós, dos meus bisavós. Não sei o nome deles. Porque importa é que a palavra de Deus prevaleça. E não a minha glória, o meu nome, a minha palavra. O que tem que prevalecer é a palavra de Deus e o nome de Deus. Ele engrandeceu, diz o salmista, engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Não foi o meu nome nem a minha palavra. O nome dele vai ser engrandecido, tem que ser engrandecido na tua vida. E a palavra dele tem que ser engrandecida na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Meus irmãos, eu vou pausar aqui, mas depois a gente continua e a gente vai encerrar esse assunto. Nós vamos encerrar esse assunto sobre esse tempo de batismo com fogo, onde os inimigos nos cercam. Qual posição tomaremos? Vamos esmorecer? Vamos nos render? Vamos nos entregar? Vamos sucumbir aos apelos? Ou vamos permanecer fiéis, firmes? Como permaneceu Samuel? Como vamos permanecer? No meio da opressão, no meio do aperto, no meio da chegada dos filisteus, que já tinham vencido 30 mil soldados, agora estão chegando para
aniquilar um povo que não tem um exército forte. Os principais soldados foram vencidos há 20 anos atrás. O exército que está se formando é bem jovem, não tem muito conhecimento de batalha, não manejam bem a espada, não podem nem contar com um exército nessa circunstância. E o que eles fizeram? Pegaram a arca, chamaram um exército, pegaram as espadas. O que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Corinto. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. As nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para demolir as fortalezas. Quais são as nossas armas? Súplicas, clamores, intercessões, jejuns, busca, choro. Sabe como é que o exército inimigo foi vencido? Súplica, oração, jejum, choro, clamor, adoração, confissão, arrependimento. Acabaram com os astarotes, removeram os baalins, tiraram a sensualidade, tiraram a promiscuidade, tiraram a imoralidade sexual. Se santificaram diante de Deus. E Deus respondeu poderosamente.